fazer o react aqui do canal Não Adivinho, canal muito bom. Gostei da thumbnail ali deles, né? A thumbnail dele fez a Isabel como se fosse a grávida de Taubaté, né? E que o pessoal vem comentando que ela não está grávida nada e tal, né? Vamos dar uma olhada sobre isso. Mais um capítulo sobre o caso Isabel Veloso e seu câncer em estágio terminal. Que ao que parece não é mais um câncer em estágio terminal. Pelo menos foi o que afirmou a médica dela numa entrevista concedida ao G-Show. Mas como assim? Ela teria enganado todo mundo então? É o que a gente vai entender melhor dessa história no vídeo de hoje. Eu sou o Marcelo Milos, fica comigo que depois a vinheta eu te conto. O caso envolvendo a influenciadora Isabel Veloso ganhou mais um capítulo na última terça-feira. Ao que parece, de acordo com uma das médicas que cuida dela, Isabel não teria câncer em estágio terminal e seu tumor está estagnado. Tá? Bom, a manchete é o seguinte, ó. Médica da Isabel Veloso fala do quadro da influencer. Não está em estágio terminal. Na entrevista, ela ainda explica que a influenciadora vive sob cuidados paliativos e que seu tumor está estagnado. Nessa entrevista, a médica Melina Branco Beni nos revela um pouco sobre como está o estado de saúde da Isabel, né? Então, a partir de agora, muita coisa que eu vou falar aqui são palavras da médica, tá? Estão escritas lá na matéria. Abre aspas. O quadro clínico da Isabel está estável. O tumor está pequeno, com um crescimento estagnado e ainda com um controle importante dos sintomas que ela sentia, que eram dores e falta de ar. Agora, o que está sentindo são ânsias e os vômitos comuns no... Muito tem se falado sobre a questão da vitalidade com que ela grava os vídeos dela, né? Que ela não teria câncer, né? Os médicos falaram que realmente ela tem o câncer, porém ele está controlado, ele não evoluiu, né? Então, como o tumor estava grande, estava em fase terminal, né? Porque não teria o que fazer. Mas com os tratamentos, ela conseguiu estagnar o tamanho do tumor, né? Então não é que ela não tem, ela tem sim, mas ela passou de, vamos dizer assim, ela melhorou, né? Ainda que chegou a aconselhar a Isabel para evitar a gestação, já que os seus sintomas poderiam piorar. Abre aspas. Quando eu e a Isabel conversamos sobre a gestação, ela não andava por causa da dor no corpo e usava oxigênio devido à falta de ar. A orientação foi de não engravidar, porque os sintomas poderiam piorar. E ainda seria mais difícil controlá-los, porque durante a gestação, alguns medicamentos são contraindicados. Melina disse que Isabel tem um... Então, e uma outra coisa ruim no caso dela é a questão dessa gestação, né? Como a médica dela já tinha orientado a ela a não engravidar, né? Eu analisando aqui, minha opinião, né? Meio que irresponsabilidade, né? Pois se ela tem uma doença que estava dita como fase terminal, né? Como que ela engravida tendo a possibilidade de falecer e deixar um filho aí no mundo, né? Tipo de câncer que não responde aos tratamentos. Diante disso, a indicação, então, seria os cuidados paliativos. Abre aspas. O que fazemos são cuidados paliativos. Na prática, significa que, não tendo mais o tratamento, a cura para a doença do paciente, nós vamos focar em controlar os sintomas e, assim, garantir que todas as necessidades do paciente e dos familiares sejam atendidas. A Isabel está em acompanhamento paliativo. Então, vocês entenderam ali, né, pessoal, que a doença não tem cura. Isso quer dizer os cuidados paliativos. Você vai tomar os remédios para você administrar a dor, né, para você não sentir as dores e diminuir enjoos e outras consequências de quem tem o câncer, né? Como queda de cabelo, baixa imunidade, entre outros. Paliativo, porque teve retorno da atividade tumoral e efeito colateral das quimioterapias realizadas. Ela ficou com neuropatia periférica, gerando dores fortes e crônicas. E, com isso, decidiu não continuar mais o tratamento quimioterápico. Logo em seguida, na matéria, tá a fala da médica que gerou a manchete que todo mundo está compartilhando.
Abre aspas. A Isabel não está em estágio terminal, e sim apenas sob cuidados paliativos. Segundo a Organização Mundial da Saúde, os cuidados paliativos são uma abordagem que visam melhorar a qualidade de vida de pacientes e familiares que enfrentam problemas associados a doenças graves, incuráveis e que ameaçam a vida. Por isso, podemos dizer que ela está em cuidados paliativos. Já o estágio terminal é um termo usado para se dirigir ao paciente que o processo ativo de morte já se iniciou e não tem retorno. Bom, aí o que a galera tá criticando é o seguinte: se a médica disse isso, que o estágio terminal seria que já estava ativo o processo de morte e não tem retorno, por que então a Isabel disse no início que era terminal? Inclusive estava na bio dela antes terminal, agora está sob cuidados paliativos. É isso que a galera está questionando, né? Porque segundo as palavras da própria médica, não tem retorno. Então se a pessoa está em terminal, ela pode ir passar para paliativo ou não? Porque por essa fala parece que não, né? Mas, segundo ali o que está acontecendo com a Isabel e o que ela disse também nos stories dela, que a gente já vai ver, é que ela era paciente terminal e passou para paliativo. Vocês entenderam? Bom, ao julgar por tudo que a Isabel vem fazendo, acho que fica bem claro mesmo que ela não está num estado terminal. Porém, é bom lembrar que ainda assim não significa que ela não tem a doença. Tá? Vocês viram aí as falas da médica, né? Tanto que em maio desse ano, o médico cirurgião oncológico dela já tinha se manifestado através do Instagram da Isabel, a respeito desses ataques que ela já vinha sofrendo. A Isabel não mostra as complicações, não mostra sofrimento na rede social dela. E talvez isso seja um motivo que as pessoas não acreditem na seriedade da doença. Mas tudo que ela passa, as noites de sofrimento, as dores, a falta de ar recorrente, a dor torácica, isso tudo existe e isso tudo é real. Bom, após tudo isso, a própria Isabel veio se manifestar sobre essas falas da médica em seu Instagram. A manchete é: Isabel Veloso nega que seja paciente terminal, abre aspas para ela, desinformados. Nos stories, a Isabel explicou então que não é uma paciente terminal e sim que está sob cuidados paliativos. Que eu não estava mentindo contra a minha doença. Para os desinformados que estão de plantão aí cuidando da minha vida e não tem outras coisas para fazer, minha doença, ela era uma doença terminal devido a uma data prevista que eu tinha de tempo. Eu tinha um tempo estimado de vida e não era certeza que minha doença iria se estabilizar. Mas ela se estabilizou e eu passo a não ser chamada. Eu não sou uma paciente terminal, eu sou uma paciente em cuidados paliativos. Tanto que na minha biografia está assim, que eu sou uma paciente em cuidados paliativos. E em cuidados paliativos entram pessoas que não têm visão de cura de doença. Hoje, pra quem acompanhou aqui, sabe que eu fui fazer uma tomografia e eu tô bem feliz assim com o resultado. A tomografia mostrou que o tumor tá estabilizado no crescimento. Ele ainda tá pequeno, então, graças a Deus, tá dando tudo certo. Quem sabe aí eu fique mais tempo por aqui, né?